Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Papo Binário. Estamos de volta com a aula 11 do curso de C sobre ponteiros. Hoje vamos falar sobre eles, os ponteiros. Já falamos sobre arrays na aula 5, mas é só uma leve revisão. Vou copiar aqui da aula 10 que foi de loops. Vou chamar de ponteiros. Pointer para ficar bonito. Ponto C. Mas eu vou fazer, antes de entrar nesse conceito, uma leve revisão de array, né? Que depois a gente começou a olhar as coisas em assembly. Vamos ver como fica um array de inteiro. Não vou dizer quantas posições ele tem. Aqui 2017, 2018, 2019. Só lembrando que a gente pode fazer um loop, né, para imprimir os elementos desse array de 3 posições. Por exemplo, aqui com um printf, tá? Né? A, I. Lembrando que é assim que a gente acessa um elemento de um array, o A, e entre colchetes o índice da posição dele. Eu vou compilar aqui já usando C11, bastaria o C99, mas vamos logo ser violento e usar C11. E assim foi. Né? Então esse é um array aqui de 3 inteiros. Beleza? Qual é o grande lance? A gente pode tratar esse array como um ponteiro. Porque olha só, quando a gente olha para ele em memória, se a gente desassemblar bem aqui, a gente vai ver que ele fica organizado, né? Tá aqui, ó, 8C10, tudo em hexa, né? Isso está de 4 em 4, né? 8, 9, A, B, C, né? C, D, E, F, 1, 0. Então, como é uma rede de inteiros, né? Cada um tem 4 bytes, inteiros de 32 bits, ele vai ter... Eles estão organizados em memória, né? Em sequência. Na posição RBP-8 aqui é o primeiro elemento, RBP-C o segundo elemento, RBP-10 o terceiro elemento. 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes. Eles estão todos em sequência. Isso significa dizer o seguinte, ó. Um ponteiro em C, né, nada mais é do que... Ó, se a gente quisesse trabalhar com esse array aqui como se ele fosse um ponteiro, poderia dizer o seguinte. Assim... Peraí, antes de fazer esse loop, vou colocar aqui embaixo. Dessa forma aqui, o endereço de A em memória eu posso usar o %P. O que vai acontecer aqui na hora que eu compilar esse cara? Eu tenho o endereço dele em memória nessa execução. Claro que isso muda para cada execução. Mas nessa execução, eu tenho o endereço dele em memória. Isso é A. Se eu quiser pegar o valor que está nesse endereço de memória, eu coloco um asterisco na frente. Assim eu recupero... A é aquele endereço de memória X. Se eu quiser ir nesse endereço de memória e pegar o que está lá, né, não pegar o endereço em si, mas o que tem dentro dele, o conteúdo dele, ou seja, para onde ele aponta, esse endereço eu posso encarar como um ponteiro. E ele aponta para algum lugar, que é o valor desse endereço. Se eu for nesse lugar e recuperar, eu já tenho o meu primeiro elemento desse array, né? Desse ponteiro aí. Aqui eu imprimi 3 vezes o primeiro, certo? Se eu disser que eu quero isso mais 4, o que vai acontecer? O endereço do primeiro mais 4
como esse array tem cada posição dele são 4 bytes, né, porque é um array de inteiro, o que vai acontecer? Eu vou ter a aritmética de ponteiros, ela já é automática. Quando eu somo mais um aqui, né, o compilador automaticamente já vai somar o tipo de array que vai somar o tamanho dele. Então, o tamanho dos dados, né? Se eu somei mais um, na verdade ele somou mais 4 porque isso aqui é inteiro, e inteiro tem 4 bytes, mas ele já sabe disso. Ele sabe que esse array é de 4 bytes. Se eu somei mais um, ele já pegou, somou mais 4 e andou aqui. Então isso significa dizer que eu poderia simplesmente, né, trabalhar com esse array aqui como se fosse, né, um ponteiro, né, dessa forma aqui. Então esse array, tratando dessa forma, né, eu estou tratando ele como um ponteiro. Se eu colocar mais 2 aqui, por exemplo, né, eu pego o próximo elemento. Olha lá, 2019. Né? E obviamente eu posso fazer aqui mais i, né? E assim eu tenho, né, o loop também completo. Né? Então já estou tratando ele como um ponteiro. Ainda sobre ponteiros, vamos falar um pouquinho mais aqui. Vou colocar aqui, ó, int i igual a 2017, que é o ano que a gente está. Printf aqui, ó, o valor de i, aliás, a variável i em memória é o endereço, né? O endereço da variável i em memória vou meter o 2%p. Aí já entra aqui um operadorzinho para a gente pegar o endereço dela, que é o e comercial e o i, e o nome dela. Esse é o endereço da variável i em memória. Vamos ver isso? Como é que fica? Está aí, ó. Claro que esse endereço muda a cada execução, mas está aí, o endereço dela em memória. Legal. Para eu recuperar o valor dela, basta eu colocar i, né, sem o e comercial. Mas eu posso dizer o seguinte, ó. Esse ponteiro, vou declarar um ponteiro agora. Ponteiro é uma variável que aponta para alguma coisa. Né? Então, vou dizer assim, ó. E é assim que se declara um ponteiro, com um asterisco. Né? Declarei um ponteiro. Ok? Agora eu estou dizendo que esse ponteiro, vou chamar de P, né? Senão eu vou ter que escrever ponteiro o tempo todo. P está recebendo o endereço de i. Se o ponteiro P, se o conteúdo dele é o endereço de i, né, significa que quando eu puxar aqui P, teoricamente é a mesma coisa que o i. Deixa eu colocar aqui 2, né? Tá aqui. Beleza? Todos os dois apontam para o mesmo lugar. Para cada execução vai mudar, mas vai mudar ambos, né? Porque o endereço de i, né, P, aponta para o endereço de i. Beleza. Né? Para eu recuperar o valor que está no endereço de i tem uma memória alocada, né, inicializada, que é 2017. P é só um ponteiro. Eu vou colocar aqui, ó. O valor de i é decimal. Como é que eu faria aqui? Só o i. Né? O i daria certo. Pego o valor de i. 2017. Show de bola. Ou eu digo que eu quero o conteúdo de P. P está apontando para o endereço de i. Para recuperar o conteúdo é asterisco P. Vamos ver como é que fica isso aí? 2017. A mesma coisa. Né? Então o que eu fiz aqui? Eu declarei uma variável i, inicializei, então foi uma posição de memória e alocada a memória para ela, 4 bytes para uma variável inteira, né? E o valor 2017, né? Nesses 4 bytes. Depois eu declarei um ponteiro p. Né? Esse ponteiro p, o conteúdo dele é justamente o endereço de i, que eu fiz aqui embaixo.
E aqui eu recuperei o que tem em I é o endereço de P. Perdão, o que tem em P é o endereço de I. Né? E se eu simplesmente colocar aqui P, eu vou ter o endereço de I impresso, que é esse caso aqui. Ó, né? Se eu colocar asterisco P, eu vou nesse endereço e recupero esse valor. Né? Então, dessa forma, eu tenho o valor, né, dessa posição apontada por esse ponteiro. Beleza? Então, foram formas diferentes de encarar a coisa aqui. Né? Aqui eu estou falando de ponteiro em si. Isso vai ser muito útil porque na hora que a gente trabalhar com... Quer dizer, isso é útil em qualquer fase da programação em si. Quer ver? Quando a gente declara, por exemplo, uma string, ela pode ser feita assim. E a gente vai falar mais de string no futuro. Ok? Ou ela pode ser assim. Um ponteiro que aponta, né, para uma área de memória alocada que tem essa sequência de bytes terminada por um byte nulo. Eu não falei de string ainda, mas a gente vai falar depois. Tá? Da mesma forma, né, se eu fizer uma coisa de int a, né, como eu já tinha falado antes, e colocar aqui um elemento, sei lá, int a, dois elementos, a0 igual a 2017 e a1 igual a 2018. E aí eu imprimo a0 e a1. Beleza? Exatamente dessa mesma forma, né, eu poderia declarar um ponteiro. Né, ou trabalhar esses caras como se fossem ponteiros aqui. Né, ali eu coloquei o asterisco A, né, e aqui seria A mais 1, para fazer a aritmética. Ops, né, eu teria que somar isso. Faltando aqui um parênteses. Beleza? Então, assim, esses caras são bem, né, são bem próximos uns dos outros. Legal? Como um outro exemplo, novamente eu falei, vou falar mais de C-string, mas vamos criar... O que é uma C-string? Né? É um ponteiro de char, né, ou um array de char, terminado em nulo. Então, se eu fizer o seguinte, ó, char s igual, vou colocar meu nome aqui, Fernando, ou char s igual, Fernando também, t, st. Por último, vou criar um outro, char u, dessa forma. Deixa eu só ver como ele fica aqui com... não tem. Mas eu consigo aqui fazer com bh str2x-c Fernando. Isso é o bash hex, né? Voltei. Só para converter isso aqui já para hex.
Tá aí, ó. Tem o STU, né? Aqui eu tenho os bytes responsáveis pela letra, por cada letra da palavra Fernando, né? Terminando por um nulo. É porque aqui ele já adiciona, tá? A gente não está vendo, mas com aspas duplas ele já coloca um byte nulo no final. E agora eu vou fazer a impressão desses carinhas na tela. S, T, T, U. Ok? Vamos ver como é que fica isso aí. Opa, faltou um ponto e vírgula. Tá aí, os três carinhas. Você concorda que todos eles são arrays, né? O ponteiro, nesse caso, o comportamento é o mesmo, né? Exatamente o mesmo, de bytes, né? Se a gente olhar aqui no GDB, a gente vai ver, ó, que a declaração deles, né, tá aqui, ó, 6F, 64, 6E, de byte em byte, ó, cada posição. Tá vendo? 29, 2A, 2B, 2C, 2D, um por um, né? E depois rola uma chamada aí. Aqui ele reaproveitou a situação porque eles são todos iguais, né? Aliás, tem uma... Aqui, ó, tem uma outra... Ele usou um registrador de 64 bits aqui porque a palavra Fernando cabe. Mas aí uma otimização que a gente não precisa entrar em detalhes agora. De qualquer forma, é bom saber que esses caras estão em sequência, né? E que são exatamente iguais aqui, né? De um para o outro. Funcionam de forma igual. Se a gente fosse fazer uma função que imprimiria esses bytes, o que a gente faria aqui? Ó? Uma função que recebe um ponteiro S, né? E ela diz o seguinte, ó, enquanto houver S, isso aqui é a mesma coisa que dizer que S é diferente de zero, né? O zero de byte seria esse aqui. Eu coloco, né, eu imprimo que está em S e eu já incremento o ponteiro S. Vamos ver se isso fica entendível assim. Chamei de imprime, né? Imprime. Vou apagar esses dois aqui. Vamos ver o que acontece. Acredito que ele tem impresso. Isso, imprimiu aqui, é que não colocou um /n, né? Que a gente não tem um /n na string. Então a gente poderia botar um /n aqui. Vou colocar dessa forma aqui mesmo. É o 0A, mas tudo bem. Tá aí, ó, Fernando. O que essa função imprime fez? Enquanto S for diferente de zero, na realidade, eu posso até fazer isso aqui, ó. Ela recebe um ponteiro, né, de char. Isso aqui é o ponteiro de char que eu estou passando, ou array de char, não importa. O array já está alocado, né? Ele vai pegar o primeiro valor e vai comparar com zero. Né? Se for diferente de zero, vai executar essa linha. Essa linha vai pegar esse mesmo valor e passar para putchar, que imprime um caractere na tela em forma de caractere. Né? E depois ela vai incrementar o S em uma. Né? Como esse S é um ponteiro de bytes, vai ser incrementado em uma unidade que vai cair no próximo. Né? E aí o próximo ele vai testando. É zero? Não. Então, pá. É zero? Não. Quando chegar no zero, esse while vai parar, né? E vai acabar. Certo? Aqui eu deixei um int, né? Mas o ideal aqui nesse caso é fazer void. Não tem retorno. Né? Ok? Vamos ver como é que fica esse disassembly, então, dessa função. Disass imprime, né? Olha lá. Tá aí o disassembly dela. Tá aqui a comparação com zero. Nesse caso aqui, teste AL é a mesma coisa que comparar ele com zero, né? Se não for igual, pula para imprime mais 14, que é aqui, o início do loop, né? Começa tudo de novo. Se de fato for zero, vai entrar aqui embaixo no leave e vai embora. Então aqui o imprime mais 14, o início do loop, né? Começa aqui, né, todo o processo de
de impressão até chegar aqui na call, na put char em si. Não vou entrar em detalhes aqui do que ele fez e tal, mas tudo bem. De qualquer forma, a parte mais importante de ver é que quando o byte é movido aqui para o registrador EAX, que acaba caindo por AL, que é a parte baixa, mas é uma história que a gente não precisa entrar agora, é comparado com zero. É exatamente a mesma coisa que fazer for diferente de zero. Por que zero? Zero é um caractere nulo, que na tabela ASCII ele não tem uma representação gráfica, e ele foi escolhido para delimitar o final de uma string. Uma string nada mais é do que um ponteiro para char, ou um array de char, uma C-string que tem um caractere nulo no final. Isso porque o tipo de dado não existe. Não existe esse tipo de dado. A gente viu que todos os tipos de dados que a gente viu até agora são todos numéricos. Então não haveria nenhuma outra coisa diferente de número. Então quando a gente faz um char U dessa forma aqui, se a gente fizer assim, char U igual a Fernando, é exatamente igual. Ops. Ok? Bom, essa é a primeira parte sobre ponteiros. A gente ainda tem mais coisa para trabalhar. A gente vai trabalhar alocação dinâmica, a gente vai ver mais ponteiro de ponteiro, tem mais itens aí, mas eu queria começar assim do zero, uma leve introdução a ele. Tem ponteiro para função, tem ponteiro para um monte de coisa. Ponteiro é simplesmente um endereço, não tem segredo. Esquece essa história de que, se você não conhece, de que ponteiro é difícil. Ponteiro não tem segredo. É simplesmente essa variável U, o que ela é? Ela tem um endereço, toda variável tem um endereço em memória dela, onde ela está, e tem um conteúdo. O conteúdo dela já é o primeiro caractere aqui. Ok? Só para você ver. Ó. Colocamos aqui, vou fazer aqui um ponteiro U. Ok? Se eu colocar aqui, put char U, vamos ver o que acontece. Ops. Tá. Não, eu não consigo fazer direto. Vou fazer assim. Tá lá o F. É que o Fernando saiu embaixo aqui, eu vou comentar. Se eu fizer, se eu incrementar U, disser U é igual a U mais 1, ou fizer U mais, que é mais rápido, eu estou incrementando esse ponteiro, e agora já apareceu, deixa eu só imprimir uma nova linha ali para ficar certinho a visualização. Ele me imprimiu a letra E. Se eu incrementar o U de novo, porque agora U estava apontando para o F, depois U passou a apontar para o E, depois U passou a apontar, nesse caso se eu incrementar mais uma vez, para o R, e assim vai. Então essa é a graça. Eu não consigo escrever texto, mas eu consigo passar um endereço, uma variável U, que só tem um endereço, beleza? Só que eu sei que os outros valores estão na sequência dela. Então o primeiro endereço dela aponta para cá, na sequência aponta para outra letra, na sequência para outra, na sequência para outra. Com isso eu consigo fazer uma frase, cara. Uma frase muito grande. Não tem limites aqui, certo? E isso vai caber dentro de um registrador, do processador e tal, que tem um limite. No caso de 32 bits, 32 bits, no caso de 64 bits, 64 bits. Então, por quê? Porque eu estou passando simplesmente aqui para essa função S, para imprimir, através do argumento S, eu estou passando o endereço, um só, que é o endereço do, que é esse ponteiro aqui, que está sendo, quando chegar aqui, esse ponteiro aqui, esse asterisco S, vai estar apontando para o U. E eu sei que se eu incrementá-lo, eu vou apontar para o próximo caractere.
né? Então eu passo simplesmente um endereço, eu não passo a frase toda. Todos esses dados não são passados como argumento, mas o endereço desses dados é passado por outro argumento. Para isso que serve o ponteiro, né? Somente para isso. Não tem segredo. A gente ainda vai explorar mais sobre o ponteiro. Essa é a primeira parte. Temos mais aulas aí, mas por enquanto faz alguns testes aí, né? Tanto com ponteiro de char quanto ponteiro de inteiro, né? Com ponteiro dos dados que você quiser, né? Ponteiro quanto array. Vê as diferenças. Se tiver dúvida, joga aí no comentário que a gente conversa. É isso, galera. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Já deu um bom tempinho aí de aula para essa primeira parte sobre ponteiros. Curte o vídeo, compartilha e, claro, né, se inscreve no canal para ativar as notificações, até porque para você não perder a próxima parte, que agora, né, a gente está entrando numa parte bem específica da linguagem C, que a gente vai ter muito uso aí daqui para frente. Valeu? Um abraço então, valeu, até o próximo. Tchau.